Fala galera da Rádio Samba, eu sou a Caroline Rodrigues e o Samba na Cozinha de hoje, além de especial, tá diferente, porque nós não estamos no restaurante e sim na casa da mãe do nosso convidado. Dona Anitta, é um prazer receber a senhora no Samba na Cozinha. O prazer é nosso, só falta o nosso convidado. Vamos lá? Mocotó com pimenta faz suar, dá bobeira no corpo e faz deitar, mas quem tá muito fraco não aguenta. Comer mocotó com pimenta, mocotó com pimenta faz suar, dá bobeira no corpo e faz deitar, mas quem tá muito fraco não aguenta. Falei que não aguenta. Comer mocotó com pimenta, mocotó que eu preparo com pimenta malagueta, vista curta enfia agulha, no escuro até de letra, mestre Cuca como sou, agradeço a minha avó, foi ela que me ensinou preparar bom mocotó. Eu falei mocotó com pimenta faz suar, dá lombeira no corpo e faz deitar, mas quem tá muito fraco não aguenta, falei que não aguenta. Comer mocotó com pimenta malagueta, mocotó com pimenta, comer mocotó com pimenta. Dudu Nobre, muito Fala, minha obrigada. comadre, como é que tá? É um Tudo prazer bem? receber você no Samba na Cozinha. Que legal, hein? Ó, Gosto hoje muito. a gente veio comer e conversar. Samba e comida. Isso aí, hoje não tem Adoro. restaurante, hoje não tem garçom, tem a sua mãe, que eu Mamãe. fiquei sabendo que é uma especialista na cozinha. Mamãe. Fala um pouquinho de Dona Anitta pra gente. Olha, mamãe é o seguinte, mamãe sempre foi da cozinha, aquela coisa toda, né? E aí, desde muito jovem, eu sempre acompanhando ela, né? Praticamente fui criado nas cozinhas da minha mãe, né? Que minha mãe tinha as rodas de samba, os bares, né? Restaurantes, aquela coisa toda. Eu ainda lembro muito, né? Quando minha mãe fazia os caldos, coisa e tal, mocotó, sopa de ervilha, sopa de entulho. Sopa de entulho era tudo, né? É. Aí a gente ficava desossando o mocotó, ajudava ela. Aí tinha a pensão. Aí na época que eu ficava com ela na cozinha, aprendi a fazer sonho. Sonho? Eu fazia sonho com frutas cristalizadas. Tirava uma onda de cozinheira ali com ela, aprendi assim. E depois eu fui. Meu pai e minha mãe foram morar na Europa, né? Porque com aquela gangorra econômica que o país vivia, né? Num daqueles planos, o meu pai, felizmente, acabou perdendo tudo. E aí meu pai falava, para ficar brabo aqui, eu prefiro ficar brabo na Europa. E aí ele foi para a Europa, foi para a França, minha mãe migrou junto com meu pai para a França. E eu fui morar com meu avô e minha avó, né? Aí vó não deixa a gente pegar em nada, né? É verdade. Aí minha avó não deixava eu pegar nada na cozinha. E aí acabou que eu dei um stop ali na cozinha, né? E aí eu acabei voltando depois, né? Quando eu fui morar aqui na Barra da Tijuca, aí aquele sistema de churrasco, aí comecei a tirar minha onda. É contigo. Churrasco a gente tira uma onda. E aí mamãe, uma das grandes Especialista, então, na cozinha. cozinheiras do nosso mundo do samba, assim, mamãe escreveu o nome dela, né? Nessas paradas aí de comida de negão, Eu acredito. Comida de negão, E pra saber ela o nosso prato, vamos chamar a Dona Anitta pra ela contar pra Mamãe! 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 Não precisa gritar. Já estou aqui. gente? Dona Anitta, hoje a senhora vai contar pra gente qual o prato do dia. Olha, o prato do dia hoje, para variar, o prato que ele gosta muito é rabada. Hoje tem rabada? Tem rabada. Que maravilha, hein? Então, Com já ouvi falar. arroz, Pode com falar. angu. Angu. A rabada é com batata e agrião. Não, tô prontíssima pra rabada, Adoro, então. adoro. Tô pronta. Ai, meu Deus. Eu já ouvi muito falar da senhora e agora Obrigada. só ouvi só as melhores. Como é ser uma especialista na cozinha? Todo mundo que prova gosta. É um dom. Olha, eu costumo dizer que esse negócio de especialista não tem, né? Todo mundo é especial.
Desde o momento que você tem vontade de cozinhar, você é uma pessoa especial, né? Para alimentar os seus. Com certeza. Eu costumo pensar assim. Então eu faço um pouquinho aqui, um pouquinho ali, aprendo uma coisa ali, aprendo outra ali e estou aprendendo sempre. A senhora cozinha desde sempre? Não. Antigamente eu trabalhava com doce. Eu comecei a cozinhar mesmo depois que eu comecei a ter cantina, pensão. Cozinhava assim em casa. Aí depois que eu comecei a ter cantina, pensão, restaurante, porque eu me aprofundei mais na cozinha. Se aperfeiçoou? Perfeita a gente nunca é, né? Ah, eu acho que é. Não. Eu acho que a rabada de hoje... Olha, minha comadre, couro come. Eu sou suspeitíssimo a falar. É? É, bem complicado. Eu quero saber, agora que você falou que cresceu aí nas cozinhas, na cozinha, você manda também? Não. Chega nem perto? Não. Aí ele faz pastel muito bem. O pastel é bom? É bom. Pô, ganhei até prêmio. As coisas que eu sou especialista, eu ganhei prêmio. Agora que eu lembrei, eu ganhei uma espátula de ouro no programa da Angélica. Então é bom no pastel. Fazendo pastel, Ele ganhei o ele é espátula bom de no ouro. pastel. E ganhei o Masterchef fazendo churrasco. É isso que eu fiquei sabendo, que o seu churrasco é top. É assim. Ah, a gente tira uma ondinha, minha comadre. Tira! Ah, Mas ganhou o churrasco. prêmio, então tira onda mesmo. É churrasco, o negócio é mais sério. Mas churrasco tem que ser com ele, porque eu não gosto de fazer churrasco. Eu gosto de fazer uma comida que a pessoa come e acabou. Acabou. Agora ficar o dia inteiro comendo ali não É com ele. Não, o churrasco é o seguinte, o churrasco você tem que ter. E eu sou meio chato, porque como eu pesquiso muito, né? Por exemplo, eu não faço mais na churrasqueira. Eu faço numa parrilla. E não é todo mundo aqui no Rio de Janeiro que domina a parrilla, né? E aí eu pego e procuro também estar pesquisando outros tipos de churrasco, Entendi. né? A questão de defumação. Agora a gente foi lá pro Texas fazer show. E aí eu fui pegar o churrasco texano, que é um churrasco mais defumado, um churrasco que você já usa uma parada de mel, de condimentos mais doces, né? E aí que tem uma diferença, né? A churrasqueira você está com fogo, a sua fonte de calor, ela está a 30, 40 centímetros abaixo da carne. Sim. A parrilla você está a um palmo. E aí o que acontece? Geralmente na parrilla você tem que saber trabalhar o carvão e a lenha. É porque tem uma diferença, né? Porque, na verdade, uma coisa é assada e outra coisa é grelhada. Entendeu? Na parrilla, realmente, você tem a carne grelhada, né? Enquanto na churrasqueira você tem a carne assada. E o que Dudu Nobre comia quando era criança? Comia muito mal. Uma vez o médico falou, o pediatra, falou, faz o seguinte, bota a comida de todo mundo, não bota dele. Ele ficou 3 dias sem comer. Aí quando no terceiro dia, não vou comer não, eu falei, você quer? O coração doía, mas tive que fazer. Eu falei, você quer? Quero. Aí botei, ele comeu. Esse feijão tá cheiroso, foi Dona Neném que mandou preparar. Dizem que PL, dizem que fogão de lenha tem bom paladar. Vamos lá, bota a lenha na fogueira, Neném, deixa o feijão cozinhar. Bota a lenha na fogueira, Neném, não deixa o feijão queimar. Esse feijão tá cheiroso, foi Dona Neném que mandou preparar. Dizem que PL, diz que fogão de lenha tem bom paladar. Bota a lenha na fogueira, Neném, deixa o feijão cozinhar. Bota a lenha na fogueira, Neném, não deixa o feijão queimar. Bom, ó, você já contou muita história pra gente, mas eu quero alguma história aí com o Zeca, com o Almir, já que você tocou bastante com eles. Ah, muita coisa impublicável, né, meu comadre? Eu toquei com um monte de gente, né? Toquei com o Zeca, com o Almir, Pedrinho da Flor, Dicró. Dicró era um cara assim que tinha umas sacadas maravilhosas, cara, Dicró. E a gente tocava assim nos lugares mais inusitados. Teve uma vez que eu fui fazer um show com o Dicró, era o Natal do presídio da Frei Caneca. Quando a gente acabou de fazer o show, né? A o Dicró mandou. Muito feliz de estar aqui com vocês fazendo esse espetáculo, essa apresentação. Desejar um Feliz Natal para todos os familiares. Ano que vem espero voltar aqui de novo e encontrar todo mundo aqui. Com a cara dos detentos. Pô, os caras olhando, não quero. Aí minha comadre,
Lá da Leopoldina, né, minha comadre? Negócio de Imperatriz Leopoldinense, né, minha comadre? Aí, tá certo aí. Lembramos aqui, liberdade, liberdade, abraçada sobre nós. Pô, muito bacana, hein, minha comadre? Chegou a nossa rabada. Angu. Então vamos lá, então vamos lá. Já tô indo. Então vamos lá. Quem quer madrugar, farriar, zoar, conhece o caminho, encontra um jeitinho. Tem sempre um lugar. Quem quer forrosar, pernoitar, virar. Não vê que a noitada virou madrugada. Oi, deixa clarear. Então vamos lá, então vamos lá. Então vamos lá, então vamos lá. Vamos naquela barraca que logo na entrada tem. Aquela parada tem. Angu com rabada tem. Pra dar repeteco, procura um neco naquele boteco tem. Um bom cardeado tem. Sinuca e burrinha tem. Quando o nosso prato chega, tem que finalizar, porque agora vocês vão lá para a cozinha da Faculdade de Estácio de Sá com a professora Elma e com a dona Anitta para ensinar essa receita aqui. Se realizou, Beijo! né? Tá cheio de auxiliar lá, né? E aí, Carol, olha só quem veio daí pra cá, pra cozinha da Estácio, ensinar a gente a fazer essa rabada. Dona Anitta Nobre. Tô aqui com ela, mais uma vez com nossos alunos, Vera e William, auxiliando a gente aqui. Obrigada, Dona Anitta. De nada, é um Seja prazer. bem-vinda. É um prazer estar aqui com você. Que bom, prazer é nosso. Eu dou uma fritadinha aqui para corar um pouco, né? Aí depois eu boto a cebola. Sim, continuo. então vou ajudando a senhora aqui. E aí, enquanto a senhora vai fazer, então a senhora vai dar uma fritadinha, quando tiver douradinha a gente coloca a cebola. Depois a gente coloca água quente, aí bota para cozinhar. Perfeito. E esse prato é o prato que faz sucesso. Faz sucesso, todo mundo gosta. Quando é pra reunir a família, todo mundo vai atrás da rabada. Todo mundo atrás da rabada. E essa panela? Conta o segredo dessa panela aí pra gente. Essa panela eu comprei a primeira vez que eu viajei. Deixa eu baixar o fogo um pouquinho. Ela é bem velhinha. Comprei a primeira vez que eu viajei, que eu fui para a França trabalhando, e aí eu vi essa panela lá. Aí eu comprei, foi em 81. Tá perfeita. E ela tá até hoje me ajudando. Fazendo. Tá curtida. Tá. Aí agora na pressão a gente deixa quanto tempo? Eu costumo deixar 1 hora. 1 horinha. Pra poder ficar bem macia, né? Pra ficar bem macia. E a gente já tem aqui também o nosso anguzinho, que também tem um segredinho aqui, né? Um segredinho muito simples, inclusive, né, dona Anitta? É, muito simples. E quando ela né? me contou, eu falei, o arroz, né? Eu faço na água e sal. Isso aí, bem mineiro. É. Só na água e sal. E aí o que tempera ele é um molho da rabada. Meu compadre Arlindo. Oba! Autêntico samba de roda. É, meu compadre Sambinha, não é mole não. Segura. Oba! Vamos lá. Vamos naquela tendinha, cadinha jurou que tem. Caninha da boa tem. Sardinha fritinha tem. Pra gente que gosta e sempre se enrosca naquela birosca tem. Um rabo de saia tem. Vitrola de ficha tem. Pra gente dançar. Ioiô, então vamos lá. Então vamos lá. Já tô indo. Então vamos lá. Quem quer madrugar, farriar, zoar, conhece o caminho, encontra um jeitinho. Tem sempre um lugar. Quem quer for. Gente, que lindo! Esse não dá pra virar muito, senão vai escorrer o caldinho. Mas, ó, tá lindo. E a fumacinha? Dona Anitta, obrigada. Eu que agradeço. Adorei conhecer a senhora. Tá muito cheiroso. Agora, Parabéns. Obrigada. Obrigada. Então, pessoal, esse foi mais um Samba na Cozinha. E até a próxima. Obrigada. Na fase que eu fui embora para a Alemanha, aí ele comia o de sempre.
Agora pergunta o que era o de O sempre. que era o de sempre? Pô, naquele tempo de sempre era o sanduíche. Né? Misto quente. Era um mistão Que quente, isso? mas era um mistão quente diferente, entendeu, meu comadre? A gente O pegava, avô fazia. colocava os queijos, né? Aí colocava carne, um ovo, depois colocava mais queijo, né, minha comadre? Ficava o de sempre, era um sanduíche desse O de tamanho. sempre era esse? Só É. que não era um hambúrguer, não era com pão de hambúrguer, era com pão, aquele pão, Francês? Francês com... não, daqui francês, meu Não. Não, O pão de forma comprido. pão de forma. Pegava Antigamente pão de forma. vendia um pão que não era cortadinho. Tá, Era esse pão. Aí a gente pegava, fazia o de sempre. Eu pegava, Era o acordava. avô dele que fazia. Aí caramba, meu velho. Era tão bom. Com 750 ml de Nescau. Aí ele comia Mas isso. Nescau Isso forte. depois de passar uma semana trabalhando Nescau com o Zeca. doce. Aí Era voltava Nescau de doce. viagem e comia Porque eu falava isso. assim, falava, pô, E era magrinho assim. Claumir Jorge falava assim, ô, essa picanha aí, meu velho. Não, essa picanha aí não. Aí a gente falou, compadre, a picanha do cara aí, daqui a pouco eu conheço picanha pelo cheiro. Aí vinha o Claumir, não é picanha. O pessoal mais moderno usa colherzinha, não sei o que, o mais antigo usa a mão mesmo. E mão de cozinheiro tá sempre limpa, dona Anitta. Não dá tempo de sujar. Não dá tempo de sujar. Goiabada cascão em caixa é coisa fina assim que ninguém mais acha. Goiabada cascão em caixa é coisa fina.